Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 13. Momento da palavra do Senhor, momento no qual nós nos alimentamos, nós somos bem alimentados, graças a Deus. Gênesis 22, versículo 13, está escrito assim: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Diga glória a Deus. Espírito Santo, estamos aqui diante da Tua palavra. Pedimos, Senhor, nessa manhã, que o Senhor possa falar no nosso coração de uma maneira sobrenatural, que o Senhor possa derramar a Tua unção sobre a Tua igreja. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Provisão vem depois do sacrifício. É o tema da mensagem. Fala assim: provisão vem depois do sacrifício. Graças a Deus. Conhecer a Deus, igreja, implica em saber que Ele vai prover mesmo depois do sacrifício. Quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos que Ele é o Deus da provisão. Imagine Abraão subindo o Monte Moriá para sacrificar o seu filho. Tem uma bebezinha linda lá na porta, no colo do pai. Imagina você subindo para sacrificar. Abraão, como nós, espera as promessas de Deus e Deus cumpre a promessa de dar um filho para ele, que a descendência dele seria como as estrelas do céu, e ele pensando: meu Deus, minha mulher era estéril, eu não tinha condição de ter um filho, Deus me deu o filho, Isaac, meu único filho, meu filhinho, agora eu vou ter que sacrificar. Deus fez a mesma coisa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus deu o seu filho unigênito, sacrificou o seu filho, Jesus, para nos dar a provisão da salvação. Diga glória a Deus. Depois do sacrifício da cruz, vem a provisão. Para que todo aquele que nele crê, Deus deu o seu sacrifício, Jesus sacrificou por nós. Não queira provisão sem contribuição. Não queira provisão sem gratidão. Não queira provisão sem sacrifícios. Hebreus 13, versículo 15 e 16, está escrito: por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Versículo 16, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Diga glória a Deus. Vamos para Salmos 50, versículo 14, 15. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo, versículo 15. E clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Depois do sacrifício vem a provisão. Isaac perguntou: pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Porque Deus falou: vai no Monte Moriá, me entrega, oferece a mim o sacrifício, seu filho, seu único filho. E ele subiu ao Monte Moriá, mas quando chegou lá, Isaac perguntou: cadê o cordeiro? Abraão respondeu: dentro dele mesmo. A fé é você saber que Deus vai prover dentro de você mesmo. Abraão respondeu dentro dele mesmo: primeiro eu vou sacrificar, depois Deus proverá. Até rimou, né? Fala comigo assim, ó. Primeiro eu vou sacrificar, depois Deus proverá. Eu vi um pastor, o pastor Lucinho falando hoje de manhã. Ele falava assim:
Se uma pessoa for assassinada por causa do Evangelho, é mais fácil um momento de coragem, você ser assassinado, do que você se sacrificar todo dia para ler a Bíblia, para jejuar, para orar. Um sacrifício mais fácil seria ser assassinado do que ter uma comunhão com Deus todos os dias. É isso que nós ouvimos aqui no primeiro culto, que nós precisamos de ter uma comunhão com Deus. Respostas de provisão vêm depois do sacrifício. Resposta de provisão é somente através da oração. Diga glória a Deus. As respostas que você quer está na sua oração. Você ora e Deus te responde. O pastor falou assim, quando você quer ver Deus falar de forma audível, ele falou assim, lê a Bíblia em voz alta. Quer ver Deus falar? Leia a Bíblia em voz alta. Então, querido, para receber provisão, tem que ter compaixão. Para receber provisão, tem que ter devoção. Para receber provisão, tem que ter compromisso. O pastor Tércio falou no primeiro culto aqui, Deus abençoa o ímpio também, mas o ímpio ele vai colher as suas atitudes erradas. Quem planta coisa errada, colhe coisa errada. Deus abençoa todos. A Bíblia diz que a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. Então, para receber provisão, tem que ter gratidão, compromisso, compaixão. A oração, ela abre portas. Você quer porta aberta sobre você? A oração, ela abre portas. Quem não ora, não recebe direção. Quem não ora, não enxerga a provisão. Quem ora, tem resposta de Deus. Deus tem bons pensamentos sobre eu e sobre você. A Bíblia diz, eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Deus tem bons pensamentos, mas Ele fala a verdade sobre você. Ele tem bom pensamento, mas Ele fala a verdade. Quando Pedro chegou lá, ele falou, para trás de mim, Satanás. Na Bíblia tem vários exemplos. Deus tem bons pensamentos sobre Pedro, mas quando falou, Jesus, eu vou contigo onde for. Pedro, você vai me negar. Ele fala a verdade sobre mim, sobre você. Judas chegou e deu um beijinho, ele falou, você me traiu com um beijo. Jesus não mandava recado, ele até hoje, ele fala conosco. Homens de pequena fé. Pense sobre como Deus fala a verdade sobre você hoje. Pense, nós temos que refletir nos nossos pecados. Ele não fala para criticar ou para julgar. Quando nós tomamos a ceia, ele fala assim, examine-se o homem a si mesmo e coma. A ceia é o maior banquete que a gente participa, porque para se aproximar da mesa, a gente tem que sacrificar. Ó Jesus, eu pequei. E aí a provisão vem. Não pense que terá provisão sem correção. Números 20, 12. Está falando. Números 20, 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiam em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu te dou. Deus disse para Moisés, Moisés, o povo precisa beber água, então fala a rocha que ela vai dar água. Deus seria santificado diante do povo. Moisés seria um instrumento em obediência a Deus. O povo era rebelde, mas Deus mandaria provisão no deserto para ele ser santificado, para ele ser glorificado. Moisés não acreditou e se enfureceu e não obedeceu. Ele feriu a rocha em vez de falar. E ele não feriu uma vez só, ele feriu 2 vezes, porque a ira do homem traz consequências ruins.
Ele feriu a rocha por 2 vezes ao invés de falar. Sem sacrifício não há provisão. Deus proveu a água para ser santificado, mas Moisés não pôde entrar na terra prometida. Deuteronômio 3, 25 ao 29, conta essa história. Deuteronômio 3, do 25 ao 29. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa do Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o monte, para o sul, para o leste, para o oeste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o, encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhe reparta por herança a terra que vocês apenas verá. Então ficamos acampados no vale diante de Bate-Peror. Querido, não pense que terá provisão sem correção. Não pense que terá provisão sem obediência. A palavra diz, misericórdia quero, não sacrifício. A palavra de Deus diz, é melhor obedecer que sacrificar. Mas não está dizendo que sem sacrifício nós vamos ter vitória. A Bíblia diz que é necessário esforço para entrar no reino do céu. É necessário que a igreja venha entender como que Deus quer que ela faça. Que sacrifício que Deus quer dela. Porque nós sempre comentamos que é difícil sacrificar. Quando eu vejo aquela criança linda no colo da mãe, a gente não consegue mensurar, eu não consigo. Mas Deus fez esse pedido para Abraão. E Ele faz pedidos para nós. A Bíblia diz que Deus não dá provação além do que você possa suportar. Fala assim, tudo que Deus me pede, Ele sabe que eu posso oferecer. Deus não pede sacrifício de tolos, mas Deus, Ele quer nos dar provisão. Mas Deus só proveu o cordeiro quando Abraão decidiu sacrificar. Então, sem sacrifício, nós não seríamos salvos. Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele se sacrificou para nós. Sem esforço, não há obediência. Sem obediência, não há provisão. Quando alguém aqui quer juntar dinheiro, é fácil ou é difícil? Se alguém falar é fácil, você tem bastante dinheiro na conta, glória a Deus. Mas tem gente que se esforça muito para juntar, sim ou não? O pastor Técio pregou aqui, eu aprendo muito com o bispo, aprendo muito, levo para a minha igreja lá. Uma vez ele falou assim, eu para ser advogado, eu reprovei não sei quantas vezes, eu fiquei só olhando, falei, nossa, eu desisto tão fácil. Hoje ele falou assim, para comprar isso aqui foi 24 anos, para construir aqui foi 7 anos. Precisa de persistência. É necessário esforço se você quer juntar dinheiro, se você quer construir uma casa, se você quer ter o seu negócio, você não pode desistir fácil. A gente aprende isso. O reino dos céus é possuído por força. Provisão também vem depois do sacrifício. Amém? Na vida espiritual é igual. Queria chamar a Leila aqui, por favor. A palavra de Deus diz assim, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, Namara, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o povo se humilhar, se o povo orar, se o povo
se converter dos seus maus caminhos? Se humilhar precisa de sacrifício, sim ou não? Orar precisa de sacrifício, sim ou não? A pessoa fala, não, pastor, não tenho tanto sacrifício. Mas existem pessoas que não oram durante o dia, que não lêem a Bíblia durante o dia, que não jejuam. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu a boa notícia. O teu Deus te ouve, o teu Deus te escuta. O teu Deus, Ele provê as coisas para você, Ele provê para nós todas as coisas. E nós vamos cantar mais uma vez a canção, Deus proverá. Se coloque de pé, por favor. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então, cante. Deus proverá, Deus proverá. Olho para